Salve, salve minha família, beleza? Como é que vocês estão? Mano, blessing na voz, satisfações, beleza? E vamos que vamos pro quarto dia. Hoje a gente já encerra Mateus e entra em Marcos, tá bom? A gente vai começar em Mateus 23. Se você quiser me acompanhar, pode me acompanhar. Se você quiser somente deslumbrar esse jovem amigo, amado, mano, blessed, fique à vontade. Você tem toda a liberdade para fazer o que você espera de Deus e o que Deus espera de você. Beleza? Tamo junto. Vamos orar para começar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, é que eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais um momento na tua presença. Quero te dizer que só tu és Deus, só tu és santo, digno de ser louvado, meu Pai. Quero te dizer que eu te amo imensamente com toda a força do meu coração. Quero te pedir que fique conosco, quero te pedir que dirija esse tempo conforme a tua vontade, Pai amado. Quero te pedir mais uma vez que eu seja, nesse momento, boca de Deus na vida das pessoas que vão assistir esse vídeo, na vida das pessoas que vão compartilhar esse vídeo. Que seja bênção, Pai. Que seja bênção em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. É isso, família. Vamos de Novo Testamento? Mateus 23. Tá calor, gente, tá calor demais. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atacam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem o deram o dedo, querem movê-los. Ó. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelo homem, pois trazem largo fila- filactérias, largos filactérias, e largam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares da ceifa, os lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e a saudação e as saudações nas praças e o serem chamado pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamado Rabi, por um só, e o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chamai o vosso Pai, porque só é o vosso Pai, qual está nos céus. Nem vós chamais mestre, porque só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Mais uma vez ele explica para a gente aqui: o maior dentre vós será o vosso servo, família. Nós não fomos chamados para sermos grandes, para as pessoas nos servirem, nos agradarem, não, gente. Nós, servos de Deus, fomos chamados para ser grandes, mas para servir. Para servir. Pega a visão. É muito top isso, esse mistério aqui, muito top mesmo. A todo momento vocês já perceberam que ele diz que o maior dentre vós é o que serve. Eita, tropa, que visão esplêndida. Não mostrei para vocês, mas olha quem nos acompanha hoje. Ó, nossa pequena, nossa pequena coleção de animes e gamers. Legal, né? Só uma pequena coleçãozinha. Pretendo estendê-la. Mas vamos voltar para a Bíblia, né, gente? Fosse mesmo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui está na questão, gente, de todas as vezes que você machucar alguém, pedir perdão, sempre pedindo perdão, gente, sempre. Perdoa e será perdoado. Beleza? Tamo junto. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens ao reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando,
e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorai as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso o juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o tardes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizem: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro? O que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar? Que santifica a oferta? Portanto, o que jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado. Galera, eu vou dar um pause aqui que eu vou colocar um ventilador porque tá muito quente. Rapidinho, tá? Vamos retomar? Versículo 22 diz assim: e o que jura pelo trono de Deus, e aquele que está assentado e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o entro e o caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engules um camelo. Não captei muito bem essa mensagem aqui, mas vamos seguir, né, tropa? Deixa eu só ajeitar o telefone aqui um pouco pra cima. Isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o interior, está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, mas para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Galera, cai naquela questão, né, de você realmente é um cristão fora da igreja. O que você faz quando ninguém te vê fazendo, tropa? Será que realmente tu adora a Deus? Será que realmente tu segue esse Deus que tu diz que segue? Não me responde não, tropa. Responde a si mesmo. Deus quer o teu coração. Como é que está o teu coração hoje? Você já parou para se analisar hoje? A palavra de Deus diz: examinar-se o homem a si mesmo. Não é preciso que as pessoas apontem o dedo no teu rosto para dizer o que tu és, o que tu queres, o que tu fazes. Mas o que está dizendo o teu coração? O que diz o teu coração? O que arde o teu coração por Deus? Beleza? Tamo junto, minha tropa. Vamos seguir, né? Assim também vós interiormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que
edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. E diz-lhes: se existissem no templo do nosso Pai, nunca foi associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificai que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vosso Pai. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Barraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai cair-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não sereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. É isso, tropa. Ó, bem forte, né? O sermão profético e o príncipe de dores. E quando Jesus ia saindo, estamos no capítulo 24, tá, gente? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tu isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aleluia! E estando assentado no monte das oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Galera, isso aqui cai muito naquela questão que a gente sabe que tem, tropa. Eu acho que eu já falei pra vocês aqui, né? Eis que te digo, que te falo, que te revelo de mim mesmo. Tu serás fulano de tal e te colocarás sobre... Não, galera, não se deixem enganar por falsos profetas. Infelizmente há muito disso, galera, há muito disso, sabe? Mas tenha um relacionamento íntimo com o papai, tenha um relacionamento íntimo com Deus. Ele vai te colocar todas as tuas ideias e dúvidas a esclarecer. A esclarecer, tropa. Anda na luz, não anda nas trevas. Beleza? Vão vir sim, que isso é inevitável. Os falsos profetas vêm sim, tropa. Cabe a nós discernir o que é certo, o que é errado. Viva somente a Bíblia. A palavra e boca de Deus está aqui para mim e para tua vida. Beleza? Vamos seguir. Pega a visão, hein, tropa. Vai ficar de... Vai tomar, tu sabe. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e peste, e terremotos em vários lugares. Galera, vocês se lembram?
lá atrás no tal de carnaval, onde as pessoas brincaram com o demônio ganhando a guerra sobre Jesus Cristo, sobre Deus, e depois disso se instalou uma completa pandemia. Vocês lembram disso? Vocês podem, muita gente pode não acreditar, galera, mas o dedo de Deus pesa, pesa. Cabe a ti brincar ou não brincar. Eu queria poder falar o que eu penso sobre aquele rapaz da Porta dos Fundos lá, o Pochá, né? Que brinca, que faz chacota. Mas eu vou deixar quieto, sabe? Pra não querer aqui dizer que, sei lá, o Mano Blessing profetizou ou jogou praga, não sei, depende da tua imaginação. Mas uma coisa é certa, galera, a conta vai chegar para esse rapaz. E quando chegar, deixa quieto, vai ser triste porque ninguém mexe com Deus, ninguém mexe com Deus, ninguém, infelizmente, mas cada um colhe o que planta, não é verdade? Cada um colhe o que planta. Vamos plantar amor para colher bons frutos, né? Para colher boas amizades, para colher um relacionamento com Deus, para colher somente coisas boas. Beleza? Vem embora. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vós hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas. Mais uma vez, galera, ele alerta aqui, ó. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Infelizmente, tropa, infelizmente, eu costumo dizer que no grande dia ainda vai ter gente que vai negar esse Deus maravilhoso que a gente serve. Ainda vai ter gente que vai negar esse Santo dos Santos, que a gente busca tanto ser amigo, que a gente busca tanta intimidade. Mas é porque é para a palavra de Deus se cumprir, tropa. É para a própria palavra de Deus se cumprir. É fato. Infelizmente, mas ainda vão ter. A gente vai poder fazer o que? Nada. A gente só temos que orar, principalmente pelos nossos inimigos. A gente não pode pagar o mal com o mal. Nós somos evangélicos, filhos de Deus. Pega a visão, cara. Pega a visão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mais uma vez, né? E por multiplicar a iniquidade, muito se esperará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e virá o fim. Eita Deus de glória. O sermão continua a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que tiverem da Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça e tira alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás e busque os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão sobrevividos aqueles dias. Então, se alguém vos disser,
Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos escritos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possivelmente fora, enganaria até os escolhidos, tropa. Olha só, vamos abrir nossos olhos, família. Abrirão nossos olhos, abrirão nosso entendimento, para que a gente possa discernir essas coisas. Ele sempre nos alerta, Jesus sempre nos alerta sobre isso. Eis que eu vou-lo tenho pedido. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acreditais. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Louvado seja o nome do Senhor. Tu pegou a visão, tropa? Eita! Quer dizer que o filho vai vir falsos profetas a dizer, não, eu sou o Cristo, filho de Deus vivo, e a gente vai ter que acreditar no cara? Não. Quando Jesus voltar, a gente vai saber, vai ser notório, tropa. O cara vai brotar aqui e em todo o mundo. Todo o mundo saberá, família. Não, o cara chega aqui comigo e meu irmão tá aqui na sala de casa e não vai saber, não vai. Tu tá me entendendo? Pega a visão, tropa. Vai ser como um relâmpago. Top, a palavra de Deus é top. O sermão continua a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará à luz a sua luz, e as estrelas cairão do céu, olha, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornarão termos e brotam folhas, sobrais que estas próximas o verão. Sabereis que está próximo o verão. Aleluia, sim. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo a porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor, minha família linda, top. O sermão continua, exortação e vigilância. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ninguém sabe quando Jesus volta, tropa, senão o Pai que está no céu. Eita, minha família, pega a visão. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Eita Deus! Estando duas moedas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigiar de noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós, percebeis tamanha também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Ó, tropa, é muita onda.
O sermão continua, a parábola dos 12 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, aquele mau servo que disser contigo, o meu Senhor tarde virá, e começará a espalhar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, a hora nem que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eita Deus! É isso, tropa. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Capítulo 25 de Mateus é top, família. A parábola das 10 virgens, você conhece? Vou tentar ser uma parada top aqui para você. Vamos ver. Então o reino dos céus será semelhante a toda virgem que, tomando as suas lâmpadas, semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Olha, 5 dessas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Mas as suas lâmpadas com as suas lâmpadas. E tomando o esposo, torquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviram-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vendem e comprai-o para vós. E também elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É isso, minha família. Pega a visão. Seja prudente, seja cauteloso. Não se desviai nem para a direita nem para a esquerda, pois a gente não sabe a hora que o Filho do Homem vai vir. Acautelai-vos, seja vigilante. Não permita que as coisas desse mundo te aborreçam, ou não tropeces com o pé numa pedra. A gente não sabe o dia de amanhã, gente. Vamos viver um dia de cada vez. E olha o que as prudentes disseram às loucas, né? A gente podia até dar para vocês o azeite, mas vai faltar na nossa. Cai naquela questão, não pode o homem salvar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, gente. Vamos ser prudentes, vamos ser prudentes. A gente não pode salvar o mundo todo, gente. A gente tenta, a gente até que tenta na categoria de servo, mas a gente não consegue, a gente não pode. Tropa, é isso. Tamo junto, misturado, é nós na fita. Acautelai-vos. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Acautelai-vos. Então vigiai-vos, pega a visão, entenda do jeito que você quiser. Fica ligado. O negócio tá chegando, a parada tá chegando, meu irmão. O Filho do Homem vai descer do céu e vai levar a noiva dele para ceiar. Aleluia. Tamo junto, misturado. Eu viajo muito na palavra, gente. Eu viajo bastante. O sermão continua a parábola dos 10 talentos. Isso aqui também é top, galera. Essas parábolas aqui de Mateus é excelente. Portanto, isto também com um homem que, partindo para fora da terra, chamou
os seus servos e perguntou-lhe os seus bens, e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro um, e cada um, segundo a sua capacidade, ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe ao Senhor: Bem está, bom e fiel, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, mas és um homem duro, que ceifarás onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os justos. Tirarei-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até que tenha semear-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes. Tropa, aqui a gente cai na questão de o talento que Deus te deu. A gente costuma dizer, eu ouvi um testemunho, na verdade, tropa, e ele perguntou assim: Tu sabe qual é a terra mais rica do mundo? Tu sabe qual é a terra mais rica do mundo? Você sabe qual é a terra mais rica do mundo? Não, ninguém sabia. A terra mais rica do mundo é o cemitério. Por que, mano? Por que, mano? Qual é a terra? É o cemitério. Galera, ali está enterrado muitos dons e muitos talentos. Pessoas que compuseram, pessoas que são excelentes tocadoras, ou dançarinas, ou engenheiros, ou enfermeiros, ou médicos, que não puderam exercer a sua profissão, sabe, tropa? Que faleceram infelizmente e enterraram consigo os seus talentos. E o que foi que Deus colocou na tua mão? Tu tem exercido ou tu enterrou o teu talento? Não enterrem, tropa. Não deixem que o inimigo fique e segure teu talento. Mas o que Deus colocou na tua mão, esse sim, entrega de bom grado ao teu irmão. Entrega de bom grado as boas obras de Deus, digamos assim. Não deixa enterrado. Não cava e enterra o teu talento. O que tu sabes fazer de melhor, entrega para a obra do Senhor. Pega a visão, tropa. Se tu não souber fazer alguma coisa, mano, não sei fazer nada, aprende qualquer coisa, porque é bom e é agradável aos olhos de Deus. Beleza? O que eu posso dizer é que não enterre teu talento. Não enterre o dom que Deus te deu. Não deixe morrer essa tua boa obra, a boa obra que Deus te deu, que Deus te presenteou. Beleza? Outra parábola que eu gosto muito, galera, é essa aqui, ó. Essa aqui, tropa. O fim
do sermão profético, a vida é eterna e o castigo é eterno. Pega a visão nessa parábola aqui top de como a humildade é importante no reino de Deus, me perdoa. No reino de Deus. Humildade em primeiro lugar. Eu acho que a humildade é a chave de tudo. A chave para todos os nossos problemas, a humildade. Minha opinião, né? Olha só. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, estão a assentará o trono na sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuo por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Pega a visão, tropa, humildade, amor no coração uns pelos outros. Tu tá fazendo pro teu irmão, tu tá agradando a Deus, tu tá fazendo para Jesus, tropa. Tu tá fazendo bem a alguém, tu tá fazendo de todo o teu coração, tu tá agradando a Deus. Pega a visão, é muito tremendo isso aqui, família. É muito tremendo. Eu viajo bastante, você me conhece, eu viajo bastante assim, nas palavras de Deus. Então dirá também os que estiveram em sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, e estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Top, top, top. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Louvado seja a palavra do Senhor. A consulta dos sacerdotes e dos escribas. E aconteceu que quando Jesus, estamos no 26, tá, família? Só acompanhe. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse-lhes aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas, os anciãos do povo, reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus como tolo e matarem. Mas diziam: Não durante a festa, porque não haja alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com o vaso de alabastro,
um unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça, e quando ele estava assentado à mesa. E os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Portanto, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, determinando ela, pôs este unguento sobre o meu corpo, vê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Aleluia. O preço da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar? Eu vos entregareis. E eis que pensaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para entregar. A última Páscoa, a Santa Ceia. No primeiro dia da festa de pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele disse: ide à cidade a um certo homem, diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e preparando a Páscoa, e chegaram à tarde, assentando-se à mesa com 12, e comendo com eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muitos, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu e disse: o que mede comigo a mão no prato, este me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. Pega a visão. E respondendo Judas, o que o traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. Tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Pedro é avisado. Olha só, Pedro é avisado. Pedro é avisado. Pedro é avisado. Pega avisado. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhes: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ó, Pedro achou que era o bichão, Pedro achou que era o bambambam aqui. Sai fora, Pedrão. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus em Getsêmani.
Getsemane foi que meu Jesus orou. Top. Então chegando Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levantando consigo Pedro e os seus filhos Zebedeu e os seus dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e levai comigo. Perdão. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A gente costuma dizer, tropa, que Jesus não queria morrer. Como ele diz aqui: pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas a palavra de Deus tem que ser cumprida. A gente costuma dizer que tu não vais morrer enquanto a palavra de Deus não se cumprir na tua vida. Servo de Deus, pega a visão, não te aflige. Como é que eu posso te dizer? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. No mundo tereis treta, mas fica suave. Ele venceu o bagulho. Pega a visão, mulher. Não, eu dou-lhe umas tapas logo, meu irmão. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se. Tá. E voltando para os seus discípulos, olhou, achou-se adormecidos e disse: Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ó. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não puder passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Às vezes a gente quer colocar a carroça na frente dos bois, como a minha mãe costuma dizer, né? Mas tu já parou para pensar que a tua vontade está alinhada com a vontade de Deus? Nada acontece, nenhuma folha cai da árvore se não tiver a permissão do Pai. É fato. Alinha o teu pensamento com o pensamento de Deus. Alinha as tuas vontades com a vontade do Pai. Eu tenho certeza que Ele vai fazer, tropa. Ele vai fazer por ti. Tô te falando, pega a visão, meu irmão. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegada o que me trai. Olha só. Jesus é preso. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, este o prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu te saúdo, Rabi. Beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eita, tropa, é uma das partes mais tristes da Bíblia, acho que é essa, né? Quando Jesus vai ser crucificado, pra mim, se me emocionar aqui, não diga em tropa, é porque eu me aprofundo bastante na palavra, sabe? Então, é praticamente que inevitável, mas Deus há de me dar força, sabe? E eis que um dos que estavam com Jesus,
estendendo a mão, puxou a espada. Olha o que eu falei para vocês lá, a questão de dar a segunda face para bater. Vocês lembram? E estendeu a mão e puxou a espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Ó, cara brabão, pegaram Jesus e ele flow! Tchá! Passou-lhe a peixeira na orelha do soldado lá. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão a sua espada, a espada morrerão. Ou depressa tu que eu não podes, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprissem as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes para um salteador com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando fugiram. Ó, tá vendo? Todos os discípulos fugiram. Todos os discípulos fugiram. Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se os escribas para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e o disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reivindicá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse: não respondeste coisa alguma aos que estes depõem contra ti. Jesus, porém, aguardava silêncio, e existindo o sumo sacerdote, disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem ressuscitar à direita do poder, e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. O que vos parece? E ele respondendo disse-lhe: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e deram puxões e lhe davam punhadas, e outros esbofetavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem o te bateu? Pedro nega Jesus. Olha Pedrão de novo aparecendo aqui. Ora, Pedro estava assentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestuário, outra criada ouviu e disse-lhe aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se que ali estavam, dizendo a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou.
E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus que dizia: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Mas eu quero te chamar a atenção nesse momento, não é essa parte que Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu quero te chamar a atenção nessa parte aqui que ela fala assim, ó. Derradeira, pois tu és dele, pois tua fala é de... E daqui a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram: Pedro, verdadeiramente tu és dele, porque a tua fala te denuncia. Nós que somos servos, separados, preparados, a nossa fala nos denuncia. As pessoas te apontarão na rua dizendo: ei, tu é diferente. Ei, tu és servo de Deus. Ei, a tua face reluz Jesus Cristo. Isso é muito top, galera. Isso é muito legal, sabe? Porque é o que a gente quer, é o que a gente almeja como servo de Deus, ser reconhecido verdadeiramente, né? Praticamente a gente não busca nada, não busca fama, mas é inevitável, quem anda com Jesus se parece com Jesus. Top! A tua fala te denuncia. Ei, tu é diferente. Já tive oportunidades, tenho testemunhos disso, tropa. De pessoas chegarem comigo e falar assim: tu é evangélico. Passar alguém pela rua e falar: tu é de Cristo, tu é crente. Porque é você que tem uma comunhão com Deus, você que realmente anda com Deus, é visível, é notório. É notório, é notório. Os irmãos sabem do que eu estou falando. As pessoas sabem do que eu estou falando verdadeiramente. Beleza? Vamos para frente. O suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam um juramento, conselho contra Jesus para o matarem. E desculpa, gente. E maniatando o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe-lhe arrependimento. As 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: peguei traindo o sangue inocente. Pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram-lhe: não é lícito mantê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Eita! E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um olheiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Porque ele foi comprado com as moedas que Judas entregou Jesus, o preço de sangue, moedas de sangue. Legal, né? É bom a gente entender a palavra de Deus. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentando ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: tu és o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o disse. E tendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos, nada respondeu. Disse-lhes então Pilatos: não ouves quando te testificam contra ti? E nem uma palavra respondeu, de sorte com que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar os presos, escolhendo o povo aquele que quisera. Tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás.
Portanto, estavam eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão, disse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e anciãos persuadiram a multidão que disseis Barrabás e mata Jesus. E respondendo o presidente disse-lhes: Qual destes dois quereis vós que eu solte? Eles disseram: Barrabás. Disse Pilatos: Que farei então a Jesus chamado Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o túmulo crescia, tomando a água, levou a mão diante da multidão, dizendo: Estou inocentando do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caía sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente conduziram Jesus à audiência, reuniram todos dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e a sua mão direita uma cana. E ajoelhado diante dele, escarneciam, dizendo: Solte o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíram, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram e levaram a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos e lançaram fortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, guardavam ali a toda em cima sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo e há 3 dias reedificaste, salva-te a ti mesmo. E se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o agora para o amar, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançarão também o rosto dos salteadores que com ele estavam crucificados. Essa parte a gente não precisa nem comentar, né? Essa parte da crucificação a gente entende bem, né? Acho que todos nós, até quem é ímpio, entende essa parte da crucificação toda, né?
Então não cabe a gente justificar nada, porque para bom entendedor meia palavra basta. Desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouviram isso e diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-se em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa-o, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, abrindo-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram e muitos, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiravam grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus. A vinda já é tarde, chegou o homem rico da Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse dado. E José tomou o corpo, envelopou-o num fino e lindo lençol, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodeando no grande pedra para a porta do sepulcro foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, o dia depois da preparação, reuniram-se os discípulos dos sacerdotes e dos fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos que aquele enganador, vivendo ainda, disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guardar, ide, guardai-o como entenderdes. Indo eles, segurando o sepulcro com o guarda, selado à porta. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia, a gente já está no capítulo 28, tá, gente? Já é o nosso capítulo final de hoje. Pega a visão. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, quando um anjo do Senhor, desceu do céu, chegou e removeu a pedra, e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos.
Mas o anjo respondendo disse-lhe a mulher: Não temais, não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele, porém, estava aqui porque já ressuscitou. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Como havia dito, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saíram elas pressurosamente do sepulcro como temor e grande alegria. Correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas chegaram, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: Não temais, e dizei a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. A mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns guardas chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes e as coisas que haviam acontecido. E congregaram. Ai, e congregaram eles com os anciãos e o tomaram conselho entre si. Deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo-nos, o furtaram. E se estes chegaram a ser ouvidos pelo presidente, nos o persuadiremos a vós, porém, em segurança. E eles receberam o dinheiro, disseram como estavam instruídos, e foi divulgando o seu dito entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Eis-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, amém e amém. Diz a palavra do Senhor pra gente, pra mim, pra você hoje. Beleza, tropa? Agora amanhã a gente vai passar para Marcos e vai detalhar bem essa parte, tá, gente? A gente fez só, Mateus é só como se fosse um resumão, mas em Marcos vai detalhar bem. A gente vai aprender melhor em Marcos, beleza? Se tu chegou até aqui, galera, não custa nada deixar o teu like, tu deixar o teu comentário. Se tu quiser uma oração, eu posso orar por ti, beleza? Mas não deixe de comentar, dê o seu feedback, como tem um brother fazendo aí, que é essencial o teu feedback, beleza? Eu quero orar por ti, pra gente se despedir desse momento, tudo bem? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial que está nos céus, eu te agradeço, Pai, por mais um momento desse maravilhoso na Tua presença, onde nós podemos nos deleitar com as Tuas palavras, onde nós podemos ser impactados com a Tua glória, o Teu poder, Pai amado. Que nesse momento, Deus de glória, a pessoa que estiver assistindo esse vídeo, que estiver com necessidades, que estiver com um pedido de oração, que vá diante dela agora, Pai amado, abençoa-o, dá o teu refrigério, dá o teu ânimo, dá o teu vigor, dá a tua alegria no coração dessa pessoa, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, continua me abençoando, continua me fazendo um instrumento do teu trabalho, para que a tua boa obra possa ser cumprida todos os dias da minha vida. Todos os dias de minha vida, Pai querido. Continua me dando o entendimento da tua palavra para que eu possa passar aos meus irmãos de uma forma simples, de uma forma aberta, onde todos possam entender o que tu queres dizer.
abençoa minha casa, minha vida, minha família, abençoa esse projeto maravilhoso da tua parte, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, eu já te agradeço. Fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém e amém. Fica com Deus, meu irmão. Eu espero que tu possa ser edificado através dessa leitura, que tu possa ter o teu entendimento aberto, o teu coração aberto para o que Deus quer fazer na tua vida ainda nessa leitura. Beleza? Esse só é o 4º dia, ainda temos aí vários e vários dias para compartilhar da leitura, para ver o que eu posso te passar, e assim tu pode me passar também, tropa, no teu feedback, me dá teu feedback aí, beleza? Tamo junto, é nóis. Se tu chegou até o final do vídeo aí, comenta, eu já li o Novo Testamento, para me ver onde é que você tá, o que que você aprendeu com isso, beleza? Tamo junto, misturado é nóis, eu te agradeço. Até amanhã, se Deus assim me permitir. Um abraço do seu Mano Bless. Tamo junto, é nóis. Valeu!